Olá, meninas, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer agora o módulo 15 do setor 541, núcleo celular, tá? Núcleo e divisão celular. O núcleo das células eucarióticas, ele apresenta um envoltório denominado envelope nuclear, tá? O que é isso? Ele vai ter essa camada que vai envolver o núcleo. E a gente denomina ela como envelope nuclear ou carioteca também. Carioteca eu acho que vocês já escutaram mais vezes. O material genético, ele encontra-se na forma de cromatina quando a célula não está se dividindo. Então, aquela ideia que a gente tem que o material genético está na forma de cromossomos é errada. Por quê? Porque os cromossomos eles só são formados quando a célula está em divisão. No caso aqui, que o material genético, que a célula ela está no período de intérfase, que é esse período em que a gente considera que a célula está em repouso, porém tem muita atividade acontecendo, mas em repouso em relação à divisão celular, ele não está em cromossomos, ele está em cromatina, ele está descondensado, tá? Ele vai estar mais solto. O período que antecede a divisão celular é denominado intérfase, como eu já disse, e tem intensa atividade metabólica. Não se enganem achando que não tem atividade, tá? O núcleo. Na maioria das células, o núcleo é único, esférico e tem posição central, na grande maioria. Temos algumas exceções. Por exemplo, a hemácia, ela é anucleada, certo? Ela não possui núcleo. As células musculares, elas têm, em média, 10 núcleos por célula, tá? E esses núcleos, eles são mais alongados. Temos algumas células de defesa que têm um núcleo segmentado também, tá? Então, temos essas exceções. Vamos falar agora sobre os componentes do núcleo interfásico, do núcleo que está em período de repouso, que a gente chama, tá? Envelope nuclear. São 2 folhetos de membrana sobrepostos. Entre eles tem um espaço perinuclear. Então, esse envelope nuclear, que é essa delimitação do núcleo, ele é formado por 2 folhetos e entre eles tem um espaço perinuclear. Ele possui poros grandes que permitem intenso intercâmbio de moléculas. O que são? Para que servem esses poros? Para passagem de moléculas. Que moléculas? Por exemplo, um núcleo. Dentro do núcleo a gente tem um material genético. Esse material genético ele precisa passar a receita de como é feita alguma proteína, certo? Quem pega essa informação é o RNA mensageiro. Então, eu preciso ter esse RNA mensageiro passando por essa membrana. Por conta disso, eu preciso dos poros. Além disso, eu preciso de outras substâncias, outras moléculas para formar o meu RNA mensageiro lá dentro. Eu preciso de bases nitrogenadas, eu preciso de açúcares, certo? Ele possui ribossomos aderidos à sua face externa e apresenta continuidade com as membranas do retículo endoplasmático. Como eles têm parecido a sua composição, o retículo endoplasmático e o envelope nuclear, acredita-se que eles têm a mesma origem, tá? Os ribossomos aderidos à sua face é para ter essa produção de proteínas de forma mais rápida. A hora que o RNA mensageiro já sai, já encontra ribossomos ali aderidos. Nucleoplasma, também denominado cariolinfa, é uma substância gelatinosa semelhante ao hialoplasma da célula. Então, ele é semelhante ao citoplasma, tá? Celular. Ele é gelatinoso, é onde vai encontrar ali as substâncias e moléculas necessárias no núcleo, ok? Então, é como se fosse um citoplasma do núcleo. Nucleolo. O nucleolo, a gente brinca que é o núcleo do núcleo. Ele é um corpúsculo rico em RNA ribossômico encontrado no núcleo de células eucarióticas. Em células com grande produção de proteínas, o nucleolo é bem desenvolvido. Então, dentro desse nucleolo, eu tenho o RNA ribossômico, que é responsável pela formação dos ribossomos, certo? Então, esse RNA ribossômico, ele é importante, tá? Para fazer essa produção de proteínas. Então, células que têm produção de proteínas maiores, eu preciso de um nucleolo bem desenvolvido para que eu tenha maior quantidade de ribossomos, ok? Cromatina. A cromatina é o conjunto do material genético do núcleo celular, quando a célula se encontra em intérfase. Então, todo o material genético, enquanto está em intérfase, a gente chama de cromatina. As células humanas normais possuem 46 filamentos de cromatina. Cada filamento desespiralizado recebe o nome de cromonema, tá?
Então, enquanto não é um cromossomo, enquanto está em período de intérfase, eu chamo de cromonema, tá? Cada um desses filamentos. E cromatina é todo o material genético em intérfase. As porções da cromatina, durante a intérfase, estão descondensadas, formam a eucromatina, que são os genes ativos. As porções enoveladas e compactadas durante a intérfase formam a heterocromatina, são os genes inativos. O que é isso? O DNA ele é muito grande, então tem partes dele que algumas células vão precisar e outras não, certo? Quando não precisa, ele fica mais enovelado, mais compactado. Aí a gente chama de heterocromatina. O pedaço que não vai usar fica compactado, é a heterocromatina. O pedaço que vai ser necessário naquela célula é descondensado. E aí eu chamo de eucromatina, ok? O que é isso? O que faz diferença de uma célula para outra? Por exemplo, numa célula, num neurônio, eu preciso de certa expressão. Já na célula muscular, eu não preciso da expressão que eu tenho na célula nervosa, certo? No neurônio. Então, é outra parte do DNA que vai se expressar. Então, de acordo com a funcionalidade da célula, essa heterocromatina e eucromatina mudam de posição, certo? Então, tem genes que são necessários em umas que não são necessários em outras. Então, essas regiões, elas vão variar nos diversos tipos celulares, ok? Mas lembrando, heterocromatina é a parte que é inativa naquela célula. Eucromatina é a parte ativa daquela célula. Lembrando que cada célula tem heterocromatina e eucromatina diferentes, vai de acordo com sua função. Cromossomos. Então, durante a divisão celular, os filamentos da cromatina, eles vão se condensar. E aí formam bastões que a gente denomina de cromossomos. Então, os cromossomos, ele é os filamentos da cromatina condensados. Por que é importante eu condensar esses cromossomos na divisão celular? Porque se eles ficarem soltos, é mais fácil de danificar a sua estrutura, certo? Ele pode perder pedaços, ele pode sofrer alteração. Então, para facilitar a movimentação, eles ficam compactados. Na aula ao vivo, eu até usei o exemplo de fios. Pensa você carregando um fio comprido aí de 35 metros. Se você pegar ele todo bagunçado, o transporte fica mais comprometido. É mais difícil você carregar, você precisa de um espaço maior, tem todas as suas dificuldades. Se você enovelar, se você enrolar esse fio de forma que ele fique compacto, a movimentação fica muito mais fácil, certo? Você não tem tanto sofrimento, não precisa de maior espaço, é mais fácil essa movimentação. Então, é importante essa compactação durante a divisão celular, porque facilita a movimentação desse DNA, ok? Desses filamentos de cromatina. Partes dos cromossomos. Os cromossomos, eles têm esse formato no geral. A gente chama de cromátide, o lado dele, e são dois lados. Cada cromátide, a gente chama de cromátides irmãs. O braço cromossômico é o que? Primeiro, a gente tem o centrômero, que é onde une essas duas cromátides, que é a constricção primária, ok? Essa constricção primária aqui, ela pode mudar de posição, a gente vai ver mais para frente. Também tem aqui a constricção secundária. Essa constricção secundária não está em todos, há alguns que tem. Ela separa a zona SAT, que é essa pontinha aí. Essa pontinha ela é chamada de zona SAT e ela está associada com a formação do nucleolo, tá? Lembra que a gente falou do nucleolo lá atrás? Então, ela que está associada com essa formação do nucleolo. O centrômero, ele vai juntar as cromátides irmãs, ok? E ele também divide. A gente chama de braço, tá? Então, tem o braço do cromossomo tal, do cromossomo X, braço do cromossomo, tá? Então, tem essa nomenclatura dessas partes do cromossomo. Tipos de cromossomo. Esse tipo de cromossomo vai de acordo com a posição do centrômero, que é essa constricção aqui do meio, ó, centrômero ou constricção primária. Então, eu posso ter um centrômero mais no meio, que aí eu chamo ele de metacêntrico, os braços ficam do mesmo tamanho. Eu tenho o submetacêntrico, em que um braço é menor, tá?
Eu tenho o acrocêntrico, o centrômero ele já está bem próximo de uma ponta, e o telocêntrico, que quase não aparece os outros braços, certo? Ele fica bem acima. Essa nomenclatura aqui, ela é muito importante no cariótipo, para você conseguir identificar quais são os cromossomos homólogos, tá? O que é um cromossomo homólogo? Eles são pares de cromossomos com os mesmos aspectos morfológicos. Eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma e posição dos centrômeros. Eles têm origem diferente. Apesar de ser, por exemplo, cromossomo homólogo 1. Eu tenho um que é materno e o outro que é paterno, tá? Eles apresentam essas origens diferentes, tá? Portanto, eles não têm o mesmo DNA. Apesar de eles serem muito parecidos, eles têm DNA diferentes, ok? Número de cromossomos. Esse número de cromossomos a gente chama de ploidia, vai de acordo de cada espécie. Então, tem espécie que eu vou ter 46 cromossomos, tem espécie que eu tenho 130 cromossomos, vai variar de espécie para espécie, tá? Podem se encontrar em um ser humano normal, tanto células diploides quanto haploides. O que é isso? A célula diploide, ela é uma célula que ela tem a quantidade total dos cromossomos. Ela tem os cromossomos, os pares, certo? A célula haploide, ela só tem um de cada. Por que eu tenho essa variação? E onde eu encontro? As células diploides, elas são as células somáticas, as normais do nosso corpo humano. Já as células haploides, a gente tem as células reprodutivas. Eu preciso ter só metade para que eu una com a do sexo oposto e eu faça o óvulo, ok? Então, eu preciso ter apenas 23 cromossomos. Seria 23 da mãe, 23 do pai, para que eu forme uma célula somática que é diploide, ok? Então, essa é a diferença da haploide para diploide. Cariótipo. Cariótipo é um conjunto de características dos cromossomos de uma célula diploide. Então, é analisado uma célula diploide, uma célula somática normal, e ela é contado esses cromossomos para ver se tem alguma variação, se eles têm perca de alguma parte, de um braço, certo? Essas características, elas são típicas de cada espécie. Então, por exemplo, no humano, a gente tem 46 cromossomos, tá? O tamanho, geralmente eles são metacêntricos, tá? A forma, a classificação quanto à posição do centrômero, tudo é analisado num cariótipo. A realização desse cariótipo é mais fácil durante a fase denominada de metáfase. Por quê? Porque na metáfase, eu tenho os cromossomos mais condensados e aí eles ficam mais visíveis. Se eu pego uma célula no período de intérfase para fazer um cariótipo, eu não vou encontrar cromossomos. Eu vou encontrar a minha cromatina solta no DNA, solta no núcleo, perdão, certo? Então, é mais fácil no período de metáfase, que aí esses cromossomos, eles estão bem definidos. Aí a tia colocou aí um exemplo de cariótipo, onde a gente pode ver um cariótipo normal do lado esquerdo e do lado direito a gente tem a trissomia do 21, que é característica da síndrome de Down, tá? Bom, agora vocês vão responder aí os exercícios de extras e propostos, tá? Hoje a aplicação eu vou disponibilizar para vocês o gabarito, mas a gente já fez esses exercícios na aula ao vivo. Eu não consegui deixar a aula ao vivo hoje, mas vamos planejar aí nas próximas aulas. Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.